Convidado: olá, eu espero que essas perguntas sejam benéficas. É um pouco difícil. O meu pai está morrendo de Alzheimer e isso já há uns 6 ou 7 anos. Abraham: nós colocaríamos isso de uma forma diferente. Nós diríamos: meu pai está fazendo a transição dele do físico para o não físico e o Alzheimer é a ferramenta com a qual ele está comprometido a fim de tornar isso possível e fácil. Convidado: e ele provavelmente está tendo um período ok. É com a minha mãe que eu estou preocupado. Abraham: mas sabe, isso é o que quase todo mundo diz. Vocês treinam uns aos outros para se preocuparem mais com o que o outro quer do que se preocupar com o que você mesmo quer. E é por isso que alguém precisa recorrer ao Alzheimer quando fica pronto para ir. Em outras palavras, a sua mãe diria: eu preciso de você para se sentir bem. Sinta a armadilha disso. Quando alguém diz: a minha felicidade depende de você, e você realmente ama alguém, você quer que eles sejam felizes, e eles convenceram você que a felicidade deles depende de você, você tem essas coisas que você não consegue controlar. Você não pode ficar no seu corpo para sempre, não pode permanecer fisicamente focado e estar criando alegremente para sempre. Em outras palavras, é por isso que você reemerge para o não físico. O seu pai fez uma coisa brilhante. Ele começou o processo de retirada dele, porque de outra maneira ele não seria capaz de fazer a própria transição. E a transição dele é inevitável. Você entende isso? Nós realmente queremos chegar na base disso. E agora, e quanto à sua mãe? Convidado: eu quero ajudar e parece que tudo que eu tento fazer piora as coisas. Abraham: bem, você tem que ver como é, e quase todo mundo faz isso. Em outras palavras, a maioria das pessoas oferece a maior parte da vibração delas a partir do que está observando. E nós certamente entendemos. Quando você está perto de alguma coisa que é tão desconfortável para sua mãe, então esta coisa faz você ficar desconfortável. Bem, você sabia. Pense sobre o que é realmente o amor incondicional. Você olha para uma condição que é horrível, e quando você olha para ela, não é nada parecida com o que está aqui na sua garantia vibracional. Então, olhar para esta condição desmonta você. Você precisa encontrar uma forma de não olhar. É isso que é o Alzheimer, é encontrar uma forma de se distrair da coisa que está desmontando você. Talvez nós devêssemos chamar isso de a arte do Alzheimer, ao invés de a arte da permissão, porque basicamente nós estamos lhe ensinando a mesma coisa. Nós nunca conhecemos ninguém que pudesse simplesmente não pensar em algo, a menos que perdesse sua capacidade de se concentrar ou a menos que dormisse. Mas você pode pensar em outra coisa, e é sobre isso que é o ponto de tudo o que estamos falando. Nós estamos tentando fazer você treinar a si mesmo nesse modo de pensar que flui com a corrente. Então, sempre que nós falamos com alguém sobre a relação dele ou dela com outra pessoa, nós sempre enfatizamos no começo da nossa explicação que nós não vamos falar sobre coisas que você poderia fazer para mudar a experiência da sua mãe para que você se sinta melhor, porque isso é condicional de novo e é impossível. Nós não achamos que poderíamos treinar você o suficiente para que você pudesse treinar a sua mãe o suficiente para que ela se comporte de uma forma que você se sinta melhor. Nós pensamos que poderíamos treinar de uma forma que você se sinta melhor, independente do que ela faça. E essa realmente é a chave. Nós pensamos que poderíamos treinar de uma forma que você se sinta melhor, independente do que ela faça. E essa realmente é a chave. E nós pensamos que toda esta experiência com o Alzheimer do seu pai e o entendimento do porquê ele tomou essa rota é realmente um potente catalisador em tudo isso, você não acha?
Então, nos dê um exemplo de alguma coisa que você testemunha com relação à sua mãe, que faz com que você se sinta desconfortável. E nós vamos lhe mostrar o que nós faríamos nesta situação para tentar tornar esta uma experiência que vá mais com o fluxo para você. Convidado: eu poderia dar um exemplo de uma situação. Ele é muito agitado e minha mãe se cansa, ela fica esgotada, ela não tem mais forças. E ela me chamou e me disse isso, e eles vivem a cerca de 1 hora de distância, então eu dirigi até lá. E quando cheguei, ela estava mais chateada por eu ter tido o trabalho de ir até lá. Abraham: certo, fica um pouco complicado, mas deixe-nos explicar uma coisa para você. A razão pela qual o seu pai está agitado é exatamente o que nós estávamos falando a respeito das crianças autistas. A razão pela qual ele está agitado é porque ele passou por muitos problemas para se retirar. Em outras palavras, você olha para uma situação e se sente péssimo. Aí você treina a si mesmo para não olhar e se sente melhor. Então, alguém fica dizendo: volte, foque aqui comigo. Eu preciso que você olhe para cá, onde eu estou. É aquela determinação de não permitir que alguém tenha a retirada do Alzheimer que faz com que fiquem frustrados. O seu pai encontrou um modo de se sentir melhor e a sua mãe não consegue suportar isso. Então, ela faz tudo o que é capaz para tentar fazer com que ele seja mais como ele costumava ser. E quando ela fica nisso insistentemente, faz então com que ele volte um pouco, de forma que ele sente uma divisão na própria energia e então ele se sente desconfortável. E então ela foca nisso, o que divide a energia dela. E aí você foca em tudo isso, o que divide a sua energia. Então você age antes de se alinhar, o que amplifica a energia dividida dela. É apenas uma sequência de dor que continua oferecendo, percebe? E alguém precisa ser a pessoa que quebra essa corrente de dor, e esse alguém é a pessoa que decide que vai alinhar a energia primeiro e depois agir. Eu vou alinhar a energia primeiro e depois eu vou agir. Então você recebe a ligação da sua mãe e ela está extremamente angustiada e você está apenas a 1 hora de distância e você quer ir lá e suavizar. Mas saiba que esta é uma condição que você realmente não tem como suavizar, você não tem como dar para a sua mãe o que ela precisa para se sentir melhor. Não existe nada que você possa fazer que vai tornar melhor. Então, ir para lá, aqui e agora, não necessariamente vai tornar melhor. E então você se lembra que, em todo caso, eu não posso tornar isto melhor até que eu me sinta melhor. E o que eu posso pensar que fará com que eu vire com a corrente? Então você começa a ter uns pensamentos como: bem, o Alzheimer é uma forma que muitas pessoas usam para fazer a transição e não é uma coisa assim tão ruim. E eu sei que é difícil para minha mãe. E eu não quero que as coisas sejam difíceis para ela, mas ela, de certa forma, sempre fez com que as coisas fossem difíceis para ela desde que eu a conheço. Ela é uma pessoa que tornou as coisas difíceis para si mesma e difíceis para todo mundo, e então não existe nada realmente novo acontecendo aqui hoje. Não é tão difícil assim para ela, de um modo que nunca foi antes. E ela vai viver isso. Na verdade, eu penso sobre este fluxo do bem-estar, onde eu poderia estar contra ou a favor. E a metade do tempo, ela está fazendo coisas que para mim seriam totalmente contra o fluxo. Em outras palavras, quando ela se sente como ela se sente, muitas das coisas que ela faz lhe dão um sentimento de alívio, quando para mim me colocam totalmente contra o fluxo. E esta muito bem poderia ser uma daquelas situações. E eu, pulando no meio disso e sendo virado contra o fluxo, e ela me vendo contra o fluxo, realmente agora ela está contra o fluxo. É isso o que acontece, não é? Eu não quero isso, então tudo estará bem aqui. Ela tem essa coisa em andamento e eu correndo e tentando salvar não vai fazer nenhuma diferença real.
mas eu poderia ir. E isso faria eu me sentir um pouco melhor se eu fosse e deixasse que eles soubessem que eu os amo. Eu não vou lá para tentar mudar nada, eu apenas estou indo para que eles saibam que eu os amo. Eu vou me conectar, me sintonizar, talvez eu pare no caminho para comprar alguma coisa que todos gostamos de comer. Eu vou aparecer como uma nova lufada de ar. Eu não vou aparecer como o Salvador que vai mudar alguma coisa, porque eles não querem ser mudados. Eles têm tentado mudar um ao outro desde que eu os conheço e não fizeram nenhum progresso. E eu desisti disso há muito tempo e agora eu entendo que não é meu direito ou minha responsabilidade ou minha habilidade mudar qualquer coisa. Eu apenas vou até lá. Pode ser divertido aparecer lá, no meio de uma situação onde eu possa sentir como disruptiva e ver se o meu estado de ser centrado pode trazer as coisas de volta para o alinhamento. Vamos ver. Deixe-me fazer uma lista de coisas sobre eles que vai me levar para o alinhamento. E então, comece a escrever sobre o seu pai e diga: seu sujeito brilhante, você descobriu a melhor forma de tornar isso fácil para você. Meus parabéns! Eu, sob essas condições e circunstâncias, acho que você fez um ótimo plano. E não é um plano que é muito diferente do qual todos nós fazemos. Todos nós nos retiramos. E você começou a sua experiência de retirada antes mesmo de se retirar completamente. E não há nada de errado com isso. Na verdade, as pessoas falam sobre estas longas despedidas. E eu estou apreciando esta longa despedida, porque eu estou me acostumando com a ideia disto tudo. E você sempre foi muito deliberado sobre o que você faz e eu estou apreciando isso. Nós todos vamos nos adaptar, está tudo certo. Você pode fazer a sua transição quando estiver pronto e eu estarei bem. E enquanto isso, eu sou grato que você está aí, porque é divertido. Existem muitas coisas sobre as quais eu ainda posso conversar com você e existem muitos aspectos do seu estado de ser que ainda são benéficas para mim e eu aprovo e aplaudo este método de transição no qual você está. E depois pegue, vire a página para sua mãe e comece a escrever sobre ela. Diga: você está fazendo exatamente o que eu esperaria que você fizesse sob essas condições. Você sempre foi uma maluca controladora que tenta fazer com que tudo funcione do modo que você quer que funcione e não há nada de errado nisso. Tem muitas coisas nas quais você adicionou muito poder e força. Você é, de certa forma, o pino central de todos nós. E pedir para você parar de ser isso seria pedir o impossível. Eu não preciso que você seja diferente do que você é. E tudo o que isso é uma versão exagerada do que você sempre foi. O papai sempre tentou lhe ignorar e você nunca gostou disso. Isto é apenas uma versão exagerada de tudo isso, e entendendo tudo isso, eu posso lidar com tudo aquilo. Então eu acho que vou dirigir e vou visitar você. Eu vou focar nos seus aspectos positivos durante todo o caminho e vou parar e comprar alguma coisa que todos nós gostamos e vou ficar por aí 1 hora ou 2, ou talvez até mesmo eu passe a noite. E eu me sentirei melhor por estar aí, porque eu sei que quando fico conectado, em sintonia e estou em alinhamento com quem eu sou, que agora a fonte dentro de mim está olhando para a sua situação. Quando a fonte dentro de mim está olhando para a sua situação, ela não é pegajosa ou tensa ou desconfortável, como quando eu não estou olhando através dos olhos da fonte. Eu me sinto tão melhor. Na verdade, eu estou ansioso para ir até aí visitar. Será divertido ver você através dos olhos da fonte, o que eu agora alcancei, porque eu não estou acostumado a ver você através dos olhos da fonte. Eu estou acostumado com você me arrastando para aquele lugar onde você está, e aí ficamos todos desconectados, batendo as nossas cabeças juntos. E será muito prazeroso para mim ver você através dos olhos da fonte, e então aqui vou eu
eu estou a caminho. E quando você chegar lá, todo ligado, conectado, em sintonia, a sua mãe não quer a sua piedade ou a sua simpatia. Ela não quer que você fique irritado. Ela quer que você se sinta feliz. E aí está você, feliz, mesmo sob essas condições. Feliz, mesmo sob essas condições, porque você não está lutando sobre a ideia da morte. Você sabe que isto é inevitável, você sabe que é uma coisa estúpida para se lutar contra, não é mesmo? Vocês fazem isso uns com os outros. No dia em que você nasceu, você começou a se preocupar em morrer. Tome cuidado, aquilo poderia te matar. Cuidado, aquilo poderia te matar. Cuidado, aquilo poderia te matar. E nós dizemos, não faz nenhuma diferença o que mata você. Alguma coisa vai lhe matar, você vai bater as botas cedo ou tarde. Mas você se preocupa tanto com o que vai lhe matar que você não se permite apreciar o momento. Nós queremos que você aprecie o momento até que você faça a sua transição, percebe? E agora vocês estão todos ligados, conectados, em sintonia. Vocês estão se sentindo bem. Vocês têm esta questão da morte na proximidade adequada. Você entende porque o seu pai faz o que ele faz e você está grato por isso. Você entende por que a sua mãe faz o que ela faz. É o que eles sempre fizeram. Eles apenas estão fazendo de uma forma mais exagerada. E aí está você. Você não enlouqueceu com isso, você está apenas assistindo eles fazerem o que eles fazem e você está sorrindo da mesma forma que frequentemente sorria quando era uma criança. E você vai embora e sabe que não existe nada que você possa fazer a respeito. Aí está você, oferecendo agora. E esta é a coisa que nós queremos muito que você ouça. Você sabe o que as crianças trazem para uma casa? Crianças são os que trazem o bem-estar para a casa. Elas são os que trazem a perspectiva da fonte para a casa. Leva um bom tempo até que a vida tire isso de você. E aqui está você, não mais uma criança, mas você se colocou de volta em alinhamento vibracional. É como se você tivesse nascido de novo. É como se você tivesse nascido neste dia. Você é pura energia positiva. Você está indo diretamente para o ninho deles, com toda esta vibração de bem-estar que os bebês do seu planeta trazem. Em outras palavras, você sabia que bebês estão nascendo em zonas de guerra e que eles não estão nem ao menos preocupados com isso? Você sabia que bebês estão nascendo em ambientes os quais muitos de vocês estão se preocupando e se agitando? E que os bebês trazem o sentimento de bem-estar com eles? Você acabou de ficar ligado, conectado e em sintonia muito tempo depois de você ter nascido, mas você pode trazer aquele mesmo sentimento de bem-estar para cá, para rodear você, e isto é muito bom. Nós estamos completos.